Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu ajudo você a desenvolver a sua espiritualidade, se conectar mais com a sua sensibilidade, aumentar o seu nível de consciência e alinhar tudo isso com a sua vida cotidiana. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta transpessoal e integrativa, sou também graduada em psicologia e há 15 anos eu venho ajudando as pessoas a se desenvolverem espiritualmente. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, dá um like e comenta. O episódio de hoje é Por onde me desenvolver espiritualmente? Qual direção me desenvolver espiritualmente? Quando a gente começa a sentir o chamado, começa a perceber a espiritualidade se aproximando de nós, é muito angustiante não saber por onde começar esse processo. E faz parte, é natural, passar por esse momento de travessia meio escuro, né? Sem conhecer por onde ir, quais são as direções. Ao mesmo tempo que você não conhece a direção, são muitas possibilidades de direção também. Então são muitas coisas diferentes que são ofertadas, que são oferecidas no nosso caminho. E como saber qual é o nosso caminho, qual é a nossa direção? Então, o mais comum é a pessoa procurar uma casa, uma religião, um lugar, uma seita, um lugar que tenha rituais, que tenha encontros frequentes, semanais, para que você possa começar a se desenvolver, fazendo parte de um grupo, começando a ter aulas teóricas, trazendo um pouco do conhecimento da ritualística, da crença, dos valores, né, dos fundamentos de cada lugar espiritual que você possa se encontrar ou que as pessoas possam oferecer a você. Porém, o desenvolvimento mediúnico, ele passa por algumas etapas, tá? E nem só etapas, mas dimensões. Então, assim, uma dimensão é a dimensão mais concreta. Em qual direção eu me desenvolvo agora? No sentido de local, no sentido de linhagem, de abordagem. Então, uma direção mais de localização mesmo. Para onde eu vou fisicamente, para onde que eu me desenvolvo nos meus 5 sentidos, como é que eu conheço os pilares, os fundamentos, e se isso tem a ver com o meu ser, se isso tem a ver com a minha alma, com o meu coração, e começo a me desenvolver. A outra esfera de desenvolvimento, ela vem além disso, que é quando a gente começa a entender que o grande desenvolvimento espiritual depende também de uma reforma íntima, depende também de eu começar a mudar alguns valores de vida, mudar alguns comportamentos, mudar alguns vícios, mudar a minha alimentação. Então essa direção, ela pode nesse primeiro momento dizer respeito a se referir a alguma coisa mais local, mais física, mais de procedimento mesmo, como é que eu vou, para onde que eu vou, como é que eu começo. Mas no segundo momento, ela vai ter uma outra dimensão, que é se desenvolver espiritualmente para uma mudança real de vida, para uma evolução real enquanto ser humano, né? Que contempla e honra o seu corpo físico, então todas as esferas que envolvem o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo social, o corpo emocional e o corpo psíquico. As pessoas, elas confundem muito o que significa isso. E é muito comum, às vezes, a pessoa passar 15 ou 20 anos frequentando o mesmo lugar, 3, 4 vezes por semana, ela vai fazer lá a atividade dela, ela vai cumprir o compromisso, ela vai estudar. Só que muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão de que o desenvolvimento espiritual passa também por uma reforma íntima, que é um termo utilizado no espiritismo, né? Passa também por uma decisão de mudar o meu mundo interno e não só o desenvolvimento espiritual externo, ou seja, mais no nível de cumprir o que aquela filosofia ou aqueles fundamentos. Então, para vocês terem uma ideia, eu posso ficar 10 anos num lugar que toda segunda-feira eu desenvolvo algumas sensibilidades mediúnicas. Na quarta-feira eu vou lá para atender a comunidade, dando passe, e no final de semana eu vou lá também para atender a comunidade dando passe.
sem entender que eu preciso fazer uma reforma íntima, que a minha vida pessoal também precisa se transformar. Então, o desenvolvimento espiritual é a junção desse todo. Ao mesmo tempo que eu pratico o bem, que eu pratico a espiritualidade, eu também preciso praticar a reforma íntima dentro de mim, essa transformação. A espiritualidade, esse desenvolvimento mediúnico, quando a gente adentra nesse universo, vocês podem começar a sentir que parece que as coisas estão meio saindo do lugar. Ou então as coisas estão começando a se encaixar, elas estavam muito fora do lugar e agora começaram a se encaixar. Existe uma etapa do processo que a gente chama essa etapa de esgotamento. O que é a etapa do esgotamento? É quando a sua vida está te dando um checkmate. E é quando você começa a entrar num processo de esgotamento. Tudo vai esgotando. Começa esgotando no financeiro ou no relacionamento, e aí vai passando para a parte de trabalho, de vontade de viver, de alegria de vida. Quando você vê, você está com todas as áreas da vida em esgotamento. Esse esgotamento faz parte desse processo. Muitas vezes a gente está com uma conduta muito equivocada de cuidar do nosso corpo, do nosso sono, da nossa alimentação, das nossas relações, das nossas emoções. E aí é necessário que a gente entre no esgotamento para que a gente pare para olhar para a nossa vida antes que a gente tenha um treco, antes que a gente tenha um mal súbito, antes que a gente perca a nossa existência aqui na Terra. Então, esse esgotamento é uma forma da energia cósmica se manifestar na nossa vida, nos esgotando para que a gente consiga perceber que tem que acontecer uma mudança muito real, muito concreta, muito importante. Então, se você já passou, você já sabe o que eu estou falando. Se você não passou ainda, mas está começando a perceber o esgotamento, é hora de você buscar ajuda espiritual, é hora de você buscar ajuda de autoconhecimento, para que você possa entender e sair dessa energia de esgotamento, entrar na energia de vitalidade. Então, pode ser que você comece esse desenvolvimento espiritual e comece tudo a esgotar. O que significa isso? Não é que está acontecendo uma coisa ruim, mas é que você está agora começando a mexer na roda, a roda vai girar. Você já estava esgotado e agora você vem para a espiritualidade, agora é o momento de você levantar. Então, a gente modifica muito quando a gente começa nesse processo realmente de direção, de desenvolvimento espiritual, de transformação. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente entra na espiritualidade, no desenvolvimento, é a importância da ordem, a importância da disciplina, então do comprometimento, da responsabilidade. Então são valores que a gente vai adquirindo com a espiritualidade que eles favorecem todas as áreas da nossa vida. Vocês vão perceber como os valores aprendidos no desenvolvimento espiritual, eles são valores do comportamento humano. Então não tem como não ter evolução, né? Você começa a se dirigir naquela esfera, né, de evolução, de consciência, e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Eu gostaria de comentar um processo meu que eu passei nesse processo de qual direção começar. Então, vou contar uma história minha, né? Eu tive um momento muito perdida, que foi um dos momentos que eu me separei, com 3 filhos pequenos, e nesse momento de bastante extrema angústia, a gente vai buscar a espiritualidade com mais fervor, né? E foi quando eu fui parar até numa igreja evangélica. Então eu fui numa igreja evangélica, fui na Seixanoe, fui na igreja carismática, fui passar por um terreiro de candomblé, fui passar por uma experiência xamânica, e tudo que eu fazia não era. Eu falava, não é. Por mais que uma ou outra coisinha fizesse sentido, mas nada tocava profundamente. Fiz até 1 ano e meio de espiritismo mesmo, segundo Allan Kardec, e não era. Então, o que aconteceu? Eu precisei tirar o meu julgamento, tirar o meu preconceito para começar a realmente aceitar o que o meu coração vibrava, que era o Umbanda. Que naquela época os meus familiares achavam que a Umbanda era uma religião menos evoluída, porque
Tinha bebida, tinha cigarro, embora eu nunca tenha bebido, nunca tenha fumado, mas eu tinha muito preconceito com essa religião. E aí o que aconteceu naquela época, eu não queria assumir que é isso que tocava meu coração. Então eu ia para todas as outras direções para não ter que assumir essa direção. Ao longo desses 25 anos, eu percebi que a direção da espiritualidade não é necessariamente uma religião. A religião é o primeiro lugar que você vai, é o primeiro lugar que é mais fácil da gente tentar encontrar essa resposta. Mas quando você adentra realmente num querer despertar espiritual, a direção chega pra gente. Você começa a ouvir, tipo, ayahuasca, deusa, círios, cristais, reiki, budismo, meditação. Começa a abrir um Diksha, Theta Healing, começa a abrir essa própria espiritualidade, começa a se manifestar em você. Então, não é uma religião necessariamente a sua direção. Pode ser que você comece numa religião e a sua direção do seu coração e da sua alma seja universalista. Mas não se preocupe, porque esses chamados eles vão começar a vir. Então, só para voltar na minha história, eu precisei resolver o meu julgamento com a Umbanda, porque é ali que meu coração queria ficar. Então, isso eu queria contar para vocês sobre a minha história nessa direção. O que mais vale? Fazer isso ou fazer aquilo? Ou seja, fazer um desenvolvimento espiritual ou conhecer, estudar em casa primeiro? Qual direção tomar? Sempre a resposta vai ser: ouça o seu chamado. Vá, conheça, escute, mas também ligue o seu senso crítico. A gente precisa ter o senso crítico. Nós somos responsáveis por tudo que a gente escolhe. Então, queira entender, queira conhecer, estude. Não aceite qualquer coisa que as pessoas falam, que você não entende, que você não tem o menor conhecimento. Hoje nós temos que unir o conhecimento com o chamado. Primeiro vem o chamado do coração. Mas não seja tolo, não seja a pessoa ignorante, que não conhece. Ignorante é que não tem o conhecimento. Queira ter o conhecimento. Isso vai te ajudar demais, isso vai te ajudar a compreender melhor as suas escolhas. Se eu tivesse que indicar alguma coisa para vocês começarem a ler sobre a espiritualidade, para quem gosta muito da parte da Umbanda, das partes dos orixás, né, essas questões africanas, eu indicaria livros básicos de Umbanda, como o que é Umbanda, 7 linhas de Umbanda. Se você gosta de cristais, de pedras, de chakras, eu indicaria para você ler a Bíblia dos Chakras, a Bíblia dos Cristais. Se você gosta de Reiki, faça uma iniciação em Reiki, isso vai mudar a tua vida. A iniciação, ela te permite começar a sentir mais profundamente essa sensibilidade, a espiritualidade tocando na sua vida. Se você tem afinidade com a linhagem xamânica, eu te indicaria ouvir os contos, os cantos, te indicaria participar de um ritual. Quero deixar bem claro que o ritual xamânico não necessariamente ele tem que estar vinculado com medicinas e plantas de poder. O ritual xamânico ele pode ser sem nenhuma medicina, sem nenhuma planta de poder. Ele pode ser simplesmente com fogueiras, natureza e pode ser com cantos e toques do tambor. Então, quando eu falo rituais xamânicos, eu não estou me referindo a você consagrar nenhuma medicina, mas sim você entrar na medicina do xamanismo em si mesmo, que é o som, a natureza, os instrumentos nativos e os cantos. Quando alguém vem querer conhecer a espiritualidade a partir da parte da magia, eu gosto muito de indicar que a pessoa comece a entrar em contato com elementais, com os 5 elementos, fogo, terra, água, ar e éter, que a pessoa comece a entrar em contato e começar a ler sobre a deusa. Então, eu acho que tem o tarô, né, que são instrumentos psíquicos, magísticos, de muita importância, de sensibilidade.
Então, se você quer uma indicação, você quer um livro, você quer alguma coisa para começar a perceber o seu desenvolvimento mediúnico, compra um tarô. Compra um tarô simples. Monta no seu quarto, na sua sala, um cantinho da sua espiritualidade e coloca ali ou uma vela, ou uma pedra, ou alguma imagem que te toque e compre um tarô. E todos os dias de manhã você começa a se sintonizar com esse tarô. Tira uma carta e começa a perceber que o chamado e as respostas você vai começar a acessar. Então, o mais simples para começar de livros eu indicaria um tarô. Um tarô que te chame muito a atenção e um tarô que te traga respostas. Um tarô bem fácil que eu indico para todo mundo que está começando é o tarô do Osho, o tarô Zen do Osho. Porque ele tem frases, ele tem palavras muito lógicas. Então, consciência, intuição, sabe? Ele traz coisas que fica mais claro para quem está começando nesse primeiro acesso à direção, em qual direção seguir a sua espiritualidade. O meu primeiro aluno que passou por esse processo de desenvolvimento mediúnico foi há 14 anos atrás, uma pessoa que tinha muita mediunidade, muita mediunidade, mas é uma pessoa que o tempo todo não se validava. Então ele tinha mediunidade, mas ele desconsiderava essa mediunidade, né? Ele não queria assumir a mediunidade, porque assumir a mediunidade significaria assumir compromisso, assumir que ter que ser feito um trabalho a partir desse descobrimento. E a espiritualidade, ela não cobra ninguém, ela não obriga ninguém. A espiritualidade, ela sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, cabe a nós querermos adentrar e trabalhar com isso ou não. Ninguém vai chegar para você e vai te obrigar. A espiritualidade não vai fazer isso. Mas é como se você não desenvolvesse a sua espiritualidade, é como se você não tivesse acessado os seus próprios potenciais. Então, os benefícios de você encontrar uma direção a seguir para desenvolver a sua espiritualidade é você entrar em coerência, você entrar em equilíbrio, o seu coração vibrar fortemente, intensamente, você começar a sentir o propósito cada vez mais próximo da sua realidade. Você começar a sentir que a guiança e a proteção espiritual estão constantemente com você. Então, independente se você está conseguindo agora encontrar a direção ou não, o mais importante é você seguir, você continuar andando, continue caminhando, continue seguindo, que essa direção vai ser mostrada a você. Mas você precisa ouvir, você precisa compreender que a sua intuição existe e você precisa validar a sua intuição. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu fiquei 3 anos, em média, fazendo uma escola de desenvolvimento espiritual, estudando, fazendo provas, lendo tudo quanto é tipo de livro. E eu sabia que aquilo não tocava meu coração 100%, mas eu estava muito no momento de desenvolver a minha espiritualidade através da mente, do conhecimento intelectual. Então eu fiquei 3 anos estudando, passava por provas, depois estudava mais, primeira etapa, passou para o segundo ano, passou para o terceiro ano e por aí foi. Aí eu sentia que estava ficando pesado para eu poder ir para lá, pesado emocionalmente, eu já não tinha mais vontade de ir, eu já não tinha mais vontade de fazer os exercícios, as lições de casa. Quando eu ia, eu começava a ficar incomodadíssima com aquele lugar, mas eu tinha muita culpa de abandonar, porque eu achava que só tinha aquela direção para eu desenvolver minha espiritualidade, e eu achava que se eu abandonasse aquilo, eu estaria desistindo do meu desenvolvimento. Então, eu não conseguia parar de ir, mesmo não me vendo mais naquele lugar. E aí teve uma situação final, assim, que foi a definitiva para eu poder sair, que foi um exercício que eu tinha que fazer, uma lição de casa, que confrontou absurdamente com os meus valores pessoais. A hora que eu vi o que eu tinha que fazer, eu falei, nossa, mas eu não acredito nisso. Nossa, mas
mas eu não concordo com isso, eu realmente não penso dessa forma. E ali eu lembro que foi um marco, assim, porque a partir daquilo eu já não consegui mais realmente continuar naquela direção de desenvolvimento. Foi que eu parei tudo, fiquei quase uns 2 anos perdida, sem saber para onde que eu ia. Então, com essa fala, eu quero trazer para vocês também que esse caminho da direção do desenvolvimento espiritual, ele não é linear, não é assim, ó. Vocês vão perceber, para quem está chegando agora no desenvolvimento e para quem já está vai concordar comigo, que o caminho a gente vai, desenvolve, para tudo, estaciona, aí a gente sente de novo o chamado, volta, fica alguns anos, para de novo, aí para, estaciona e volta de novo. Então, assim, não é um caminho que necessariamente você vai seguir de uma forma reta. Pode ser que você vá oscilar, que você vai começar e vai parar, porque você arrumou uma pessoa que não concorda com a sua religião, ou porque naquele momento de vida a necessidade de ganhar dinheiro está maior, de pagar as contas, ou porque nasceu um filho, ou porque teve um luto, ou porque você se desconectou. Então, assim, esse desenvolvimento espiritual, ele exige que a gente vá desenvolvendo alguns valores mais comprometidos, como disciplina, ordem, constância, persistência. E às vezes a gente não tem isso desenvolvido. Então a gente começa e para, começa e para, começa e para. Então eu queria trazer para vocês que isso pode ser que aconteça também na realidade de vocês, enquanto direção. Eu poderia dizer que no desenvolvimento mediúnico, na escola de desenvolvimento mediúnico, eu acho que a etapa mais desafiadora para os alunos é eles validarem a própria intuição, eles validarem esse poder espiritual, eles validarem que eles são capazes. E a partir do momento que isso vai ficando cada vez mais claro, eles vão se fortalecendo na espiritualidade, eles começam realmente a conseguir seguir a missão, começam realmente a seguir a direção. Então, em pouco tempo, 1 ano, 1 ano e meio de desenvolvimento, essas pessoas estão curando outras pessoas, estão abrindo seus espaços, estão abrindo seus terreiros, estão fazendo seus rituais lotados, né? Foram mais de 1.000 pessoas que passaram nos 2 últimos anos na minha escola, e nesses 14 anos, umas 10.000 pessoas nesse processo de desenvolvimento. Mas o mais lindo de ver é que recentemente ressignificou muito essa questão da espiritualidade com a questão da pandemia. Por isso que eu falei no primeiro momento das pessoas nos últimos 2 anos, porque tem uma urgência desse processo espiritual acontecer. Tem um chamado mais acelerado para essa questão do desenvolvimento da espiritualidade. Nós estamos sentindo no nosso corpo a vibração chegando mais perto da gente e a consciência expandindo, trazendo mais consciência, trazendo mais visão, tirando toda aquela nuvem que tinha, que ocultava muitas informações. Então esse é o momento mágico, esse é o momento de uma oportunidade muito grande de se desenvolver em vários aspectos, principalmente na questão em relação ao nosso comprometimento com a nossa vida, com o coletivo, com as armadilhas do ego, com as nossas manipulações, nossas sombras. Então, esse é o caminho. O caminho é descobrir qual é a sua direção. Que siga o seu coração. Não duvide, vá. Simplesmente vá. Muito obrigada.